Olá a todos. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da lei, se ela foi abolida ou não, certo? Usando alguns versículos bíblicos. Esses versículos bíblicos aqui, eu já conhecia, mas como um inscrito aqui do canal mandou eles todos mastigadinhos um em cima do outro, aí eu falei, não, vou juntar eles aqui e vou fazer um comentário geral. E tem alguns outros versículos aí que eu gostaria de comentar, além do que ele enviou. Então, obrigado ao Matheus aí por ter enviado os versículos. E hoje a gente vai estar acompanhado pelo som terrível de uma motosserra em algum lugar por aqui, porque aparentemente meu vizinho resolveu cortar lenha também. Então eu não posso nem reclamar, porque é uma atividade normal, mas vamos lá. Então vai ter o sonzinho de fundo de uma motosserra hoje. Vamos ver, às vezes o microfone não pega, né? Então olha só, vamos começar por aqui, ó. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ok. Aí o pessoal vai lá, pega esse versículo sozinho e diz assim, não, o Messias ele não veio abolir, ele foi lá, cumpriu até a cruz e agora acabou. É isso que o pessoal fala, mas vamos continuar lendo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum J ou tio, são duas letras na verdade diferentes aqui em hebraico, mas o pessoal traduz como J e tio, jamais passará da lei, sem tudo seja cumprido. Agora vamos lá. Quando que a lei vai ser abolida? Ali diz assim, ó, por verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra da lei vai ser abolida. Até que o céu e a terra passem. Deixa eu dar uma olhada se o céu tá aqui ainda. Parece que tá aqui, azulzinho, tal, tá aqui. Deixa eu ver se a terra tá aqui ainda. Tá tudo aqui. A terra tá aqui, o céu tá ali. Então, pera um pouquinho. Então, a lei não passou, certo? Ela não foi abolida. Porque diz aqui, quem disse isso foi a boca do Messias. O próprio Messias está falando. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum J ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja o mandamento, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, como é que é? Quem não cumprir é o menor. Nossa, que coisa, os pastores devem estar muito felizes de saber disso, né? Esse versículo ele não pega, né? Eles pegam só o versículo 17, o versículo 19 não dá para chegar até ali não. Pois bem, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, ser maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Espera um pouquinho, maior do que dos escribas e fariseus. Não, mas Afonso, os escribas e fariseus, eles eram pessoas que a gente não deve ouvir. Espera um pouquinho aí, vamos pro próximo versículo. Olha esse aqui, ó. Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 3. Então Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, falou à multidão e aos discípulos, dizendo o seguinte, ó, que está escrito aqui, ó. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, tudo que eles falarem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Olha que coisa interessante. Uma hora a gente vai falar sobre os Binei Noah, que o pessoal chama de filhos de Noé, que os rabinos têm aí umas ideias para eles e tudo mais. A gente vai ver que eles estão equivocados, obviamente, certo? Mas o que está dizendo aqui? O que os rabinos aí, no caso, não rabino, mas na época os escribas e fariseus, que os rabinos de hoje eles são convertidos aí, tem uma série de outras coisas que eles trouxeram aí de vários lugares, de várias passagens, de várias culturas. Mas, basicamente, aqui está dizendo o quê? Que a gente deve observar o que eles dizem, ó. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as obras deles, porque dizem e não fazem. Porque dizem e não fazem, ok? Mas o que eles estão dizendo tá beleza. Se eles estão dizendo que está na Bíblia, exatamente, tá tranquilo. Se está dizendo que a lei é assim, assado, com relação à carne de porco, beleza, certo? Está lá na lei mesmo. Ou seja, o Messias está falando o que aqui, ó? Está falando para observar e está dizendo o seguinte, ó,
aqui no anterior, em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, está dizendo o quê? Está dizendo que, olha só, porque vos digo que se vossa justiça não exceder, for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ele não está dizendo que eles são injustos, está dizendo assim, eles são capenga em algumas coisas, ok? Pois bem, tem que exceder. Agora vamos continuar. Isso é o que está falando a boca do Messias, certo? Não é a boca de nenhum outro apóstolo, nada. É o Messias, é o próprio Messias falando. Pois bem, agora vamos lá. Atos. Essa aqui também é muito boa. Essa daqui eu não lembrava. Essa aqui o Mateus enviou aí por e-mail, eu não lembrava. Mas olha só, Atos capítulo 21, versículos 18 a 24. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciões vieram ali ver Paulo. E havendo os soldados, contou-lhes por miúdo, por detalhes, o que por seu ministério o Criador Yahweh fizera entre os gentios. Então está contando em detalhes. E ouvindo eles, glorificaram ao Criador Yahweh e dizendo-lhes, bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem. E todos são o quê? São o quê? Zelosos da lei. Tudo bem, até aí tudo bem. E já acerca de ti, foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se da lei de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. E eles vão mostrar, isso aqui é uma mentira, o próprio apóstolo Paulo falou, que absurdo. Tem gente falando que eu estou falando para se apartar da lei, o próprio apóstolo Paulo, olha só. Que fazemos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, as pessoas se ajuntem à congregação, porque terão ouvido que já és vindo, já chegou. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que rapar a cabeça, um costume, não é um costume, é um termo que é da lei. Específico lá quando faz voto de nazireu, e o nazireu deixa crescer o cabelo, certo? Que nem Sansão, etc. Quando ele vai sair do voto nazireu, ele rapa o cabelo, certo? Pois bem, então ficarão sabendo que nada há naquilo de que foram informados. Não há verdade naquilo que foram informados acerca de ti. Que fala, ou seja, o que está dizendo o quê? Que algumas pessoas mentindo falavam que Paulo estava dizendo para não circuncidar e não seguir o costume da lei. E está falando assim, então faz isso para que todos fiquem sabendo que nada daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Ou seja, tudo isso que falaram de você, de que você falou que não é para seguir a lei, é uma mentira, certo? Ponto. E também, que tu mesmo guarda a lei. Uau! Por que isso? A gente já vai ver a passagem que leva a isso, que faz as pessoas entenderem tudo errado, e eu já vou explicar ela. Mas vamos lá. Olha só. Romanos, capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? O apóstolo Paulo diz, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei pela fé. Agora vamos ao ponto. Romanos capítulo 10, versículos de 4 a 11, que é o que os pastores amam. Eles ignoram o que o Messias fala com a boca dele, eles ignoram o que o apóstolo Paulo fala, eles ignoram tudo, mas eles pegam um trechinho mal traduzido, mal entendido, que eu já vou explicar para vocês, para falar todas as baixarias do mundo. Então vamos lá, diz assim, Romanos capítulo 10, vamos começar com o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, certo? Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Então vamos lá, as pessoas... Por que não está escrito assim? Porque Cristo aboliu a lei. Por que não diz assim, porque Cristo pôs fim à lei? Não, não está escrito isso. Porque o fim da lei, o fim da lei. O que é o fim? O que é o fim da lei? Não é a finalização da lei, porque a forma como está escrito não está assim. O fim da lei é o seguinte, vamos lá. O Criador, ele tem um plano da salvação pra gente, certo? Desde o início. E esse plano da salvação, ele tem uma foto, ele tem um mapa da salvação.
E esse mapa da salvação é refletido com uma série de mandamentos. E essa série de mandamentos inclui o mapa. Não estou falando a salvação, o mapa da salvação. O mapa, presta atenção, a figura. Então esses mandamentos, por exemplo, incluem as festas. As festas, para ficar mais claro. Então, olha só, as festas. As festas, todas as festas, elas vão ser cumpridas pelo Messias. O Messias já cumpriu as primeiras, certo? Já cumpriu a Páscoa, certo? Já foi lá o cordeiro do sacrifício. Ele já cumpriu os primeiros frutos, bicurim, porque ele foi o primeiro fruto, certo? Ele cumpriu as primeiras festas e agora ele vai voltar para cumprir as últimas festas, certo? Ele vai voltar num dia, provavelmente dia Yom Teruah, festa das trombetas, né, com o anúncio da chegada do Messias. Vai ter o julgamento, dia do julgamento em seguida, o Yom Kippur, e depois vai vir, né, Sukkot. Pois bem, então o que acontece? Esse é um mapa geral, tá? Então, qual que é o fim desse mapa? O fim desse mapa é o Messias. Ou seja, imagine o seguinte, se você está com arco e flecha, ok? Você está com arco e flecha. E essa flecha, ela vai estar apontada para uma direção. Você está com um alvo. Lá longe tem um alvo, certo? E o alvo é aquele negócio assim, que tem vários círculos até o meio. O fim da sua seta, o fim da sua flecha, tem que ser o meio do alvo, certo? O fim. Então o que acontece? É o objetivo final. O objetivo final da lei, o objetivo final de todas as festas, o objetivo final de toda a criação é o Messias. É ali, a redenção vem no Messias. Mas isso não significa que a lei acabou. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia que a lei acabou. Não está escrito em lugar nenhum que o Messias aboliu a lei. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que o Messias pôs fim à lei. Está dizendo o seguinte, o fim da lei, o ponto final, é o Messias. O ponto final, a gente cumpre toda a lei, porque o ponto final que a gente quer chegar lá é o Messias. Ponto. Salvação. Ok? Então vamos lá de novo. Mas os mercadores da fé fazem assim, ó. Eles dizem assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, é o fim e acabou, pessoal. Só que os mercadores da fé, né? Eles não pegam todos os outros versículos onde o próprio Messias fala com a própria boca, ó, enquanto o céu estiver aí, enquanto a terra estiver aí, a lei não passou. Eles não pegam esses versículos, nenhum deles. Eles pegam esses aqui especificamente, aonde cabe má interpretação, né? E a gente vê aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, os próprios anciãos falando o quê? Para o apóstolo Paulo, ó, o pessoal está falando que você está falando para não seguir a lei, etc. tal. E a gente está vendo que você segue a lei. Portanto, ó, faze isso para que o pessoal veja que tu mesmo andas guardando a lei. Tu mesmo guarda a lei, certo? A Torá, certo? Pois bem, ou seja, não teve nada de abolido. Mas vamos continuar aqui. Então, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim, o mapa final, o objetivo final é o Messias. Agora, vamos lá. Por exemplo, as festas do Criador. As festas. As 7 festas do Criador. Elas todas ali é um mapa da redenção desenhadíssimo pra gente. E a gente consegue ver o Messias em todas essas festas. Pois bem. Então vamos lá. É uma foto. Não é o Messias, é uma foto. É um mapa. Agora, quando você tem uma pessoa que você gosta muito, e faz muito tempo que você não vê essa pessoa, você não gosta de ver uma foto? Ah, olha que saudades, olha só, tudo isso aqui me leva a essas lembranças, etc. tal. Pois bem, as festas do Criador são a mesma coisa. É um mapa da redenção, é uma fotografia da salvação, certo? É uma fotografia da salvação. Pois bem, então vamos lá. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça, que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração, quem subirá aos céus? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Na verdade, a gente segue a lei, porque isso é justo, é correto, certo? A salvação vem do Messias. Pois bem. E muitas pessoas ficam em dúvidas, né? Às vezes tem aquela dúvida, a pessoa tem aquela dúvida assim, ah, mas será que meu batismo foi certo?
Ah, mas será que isso aqui está certo? Etc. Tal. A gente vai ver que quando a pessoa acredita no Messias, ela vai ter entendimento para encontrar as respostas. Olha só. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares que Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, e em teu coração credes que o Criador o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz para a confissão, faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz assim, todo aquele que nele crer não será confundido. Olha só, então vamos lá. Todo aquele que nele crer não será confundido. Aí você vai no lugar, você vai lá, o pastor te confunde inteiro e você não crê no Messias. Porque o dia que você acreditar no Messias de verdade, o dia que você acreditar em Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, o dia que você acreditar do fundo do coração que é só ele que traz a salvação, o que vai acontecer? Você vai crer nele, né? Todo aquele que nele crer não será o quê? Confundido. Não será confundido. Agora, um outro ponto aqui. As pessoas falam muito assim, ah, não, mas as escrituras incluem as cartas de Paulo, né? Como, por exemplo, Romanos. Não, as escrituras não incluem as cartas de Paulo. Por quê? Está escrito aqui, ó. Porque a escritura diz. Como é que alguém está escrevendo na escritura sobre a escritura que já foi escrita? Não, ela já foi escrita. Escritura é Torá, certo? Esse é o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, mais os profetas. Ponto. Ok? Cânticos de Eclesiásticos. Cânticos, acho que é Cânticos de Eclesiásticos? Cânticos. Cânticos dos Cânticos não está incluso nas Escrituras. Salmos não fazem parte das Escrituras. Provérbios não fazem parte das Escrituras. Ok? E as cartas de Paulo não fazem parte das Escrituras. Escrituras são, de novo, presta atenção, Torá, profetas. Fim. Isso é Escritura. Pois bem, então, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos está nas Escrituras? Não. Pois bem, e aqui eu espero que todo mundo tenha entendido bem, né? Tem livros, essa passagem aqui é uma passagem que sempre despertou muita polêmica. Obviamente, não quem acredita no Messias de verdade, que segue os mandamentos, etc. Isso não desperta polêmica, porque o Messias ele nunca iria contra a lei. É óbvio, contra a Torá. Certo? Por quê? Porque a própria Torá, não a Torá em si, mas os profetas, que predizem a vinda do Messias. Certo? Então não dá para descartar. Então, ou seja, é lógico, né? Mas a gente vê que, infelizmente... O que vocês podiam esperar, pessoal? Tem um monte de pastor por aí que vai lá, diz, não tem mais lei, etc. tal. Comete adultério com a mulher do fiel. Ponto. E aí, como é que fica? Ah, mas não existe mais lei, pessoal. Agora, o que existe é perdão. Vocês têm que me perdoar e eu vou continuar ensinando. Tipo, tá errado, percebe? Tá errado. Pois bem. Então, acho que, para deixar claro aí, a gente finaliza por aqui. Espero que todo mundo tenha entendido. Lógico que a lei não foi abolida. Não existe nenhuma passagem bíblica que fale isso da forma como deveria. Como, por exemplo, esta aqui não fala, ó, porque o fim da lei, o ponto final da lei, o alvo, certo? É o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Pronto, acabou, certo? Pois bem, e fica aí então a dica dessas passagens. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.